Bom, pessoal, olha só. O caderno de recuperação de vocês é este daqui. Aqui vocês encontram o horário, a data da prova, né, que é hoje no caso. O conteúdo está aqui, né? Então, eu peguei um tema de cada módulo. Estudo analítico de lentes, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Eu vou estar colocando aqui embaixo uma sessão dessa aula gravada, caso você queira assistir antes também. Aqui tem as aulas para o auxílio de vocês já dadas, tá? Peguei as aulas que eu dei ao vivo e coloquei aqui para vocês, ó. Tem, na ordem dos temas, eu coloquei ali na pastinha do conteúdo, tá? Uma aula de resolução de exercício aqui, de onda eletromagnética. E aqui, gente, é o trabalho que vocês têm que entregar, até hoje no caso, né? Anexe as fotos de suas resoluções no módulo 8 aqui. Os exercícios de sala. Suas fotos devem ser da apostila dos exercícios de sala. Não precisa dos adicionais. Então, você vai ter que tirar foto da sua apostila e anexar aqui dos exercícios do módulo 8. Tá? Do módulo 8. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação ao que está aqui? Todos menos adicionais? Isso. Os de sala. Tá bom? Os de sala no módulo 8, beleza? Mais alguma dúvida, gente? Cauã, Fernanda, Júlia. Bom, vou pressupor que não, né? Bom, vamos revisar aqui, né? Vamos dar uma revisada aqui sobre os sistemas que eu acabei de citar, né? Então, vou traçar uma linha aqui, só para a gente ter essa divisãozinha aqui, tá? Beleza. Bom, para começar a nossa revisão, eu tinha colocado lá estudo analítico de lentes, né? Primeira parte. Então, estudo analítico de lentes. Tá bom? Estudo analítico de lentes. Bom, estudo analítico é a parte matemática de lentes. Porém, para que você saiba a parte matemática, você deve saber a parte conceitual, a parte de desenho de imagem, ok? Então, eu aconselho fortemente que você volte lá na aula gravada de lentes e veja também a parte dos desenhos de imagem, tá? Bom, existem dois tipos de lentes, né? Dois tipos. As lentes, elas podem ser convergentes. Isso tem a ver com o movimento dos raios quando passam por elas. Lentes convergentes ou divergentes, né? Bom, algo que converge é algo que vai para um único ponto. Tá? Então, quando os raios passam pela lente, eles refratam, sofrem desvio e vão lá para um único ponto, sendo esse ponto normalmente o foco. Tá? Divergentes se afastam, coisas que se afastam, como estamos falando sobre raios de luz, quando a luz bate na lente, ela sofre um desvio, se afastando um raio do outro. Tá? Isso faz com que eu tenha aí algumas imagens formadas de formas distintas, né? Na convergente, eu não vou desenhar uma coluna aqui porque a gente não tem tempo, por isso que eu falei, eu recomendo que você volte lá no vídeo para você ver como estão os desenhos das imagens, ok? Convergentes,
você vai ter sempre 5 casos, tá? 5 casos de formação de imagem. 5 casos. E aí você tem que lembrar que para cada imagem você tem uma classificação. Quanto o tamanho, a orientação e a natureza dessa imagem formada naquela lente, né? Tamanho só tem dois possíveis, ou é maior ou é menor. Tem um caso que é igual, tá? Um caso só que é igual. Normalmente ou é maior ou menor. Orientação, duas possibilidades. Ou a imagem é direita ou invertida. Lembrando que o referencial aqui é sempre o objeto. Então, quando eu falo direita, significa que a setinha da imagem aponta junto com a setinha do objeto. Quando eu falo que é invertida, significa que a setinha da imagem aponta de forma oposta à setinha do objeto. Natureza, ela pode ser real ou virtual. Isso tem a ver com como os raios se comportam. Se os raios convergem, a gente fala que a imagem formada pela convergência é real. Se os raios divergem, a imagem formada pela divergência é virtual. É assim que você tem que classificar, hein? Fica atento na hora da prova. E a divergente tem um caso único de formação de imagem. Então você tem que saber 6 desenhos. Para desenhar tem que saber os raios notáveis, por isso dá uma olhada de novo naquele vídeo. Então a partir do momento que você sabe esse desenho, você sabe que as imagens elas variam de tamanho, de posição em relação à lente, às vezes está mais próximo, às vezes está mais afastado. Para isso, você vai ter que analisar duas equações. Sempre duas equações. A primeira chama equação dos pontos conjugados e a segunda é a equação do aumento linear. A equação dos pontos conjugados é aquela lá, ó, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Para que serve essa equação, né? Bom, o f, você já sabe o que é. É a distância focal, então é o tamanho do foco, a distância que o foco está da lente. O P é a distância da onde do objeto à lente, distância do objeto lente. E o P' é a distância da imagem até a lente. Então você tem que tomar cuidado com o que é cada letrinha na equação. Bem, se a sua lente for convergente, se for convergente, o foco é positivo. Se for divergente, por questão de referencial, o foco é negativo. Equação do aumento linear de Gauss. I sobre O igual a menos P' sobre P. Eu não vou colocar quem é P e P', porque eu já coloquei aqui. Mas eu vou colocar quem é este I e quem é aquele O lá. Então, opa, tampei aqui a divisão. O nosso I, ele é a altura ou tamanho, tanto faz como você chama, altura da imagem. O nosso O é a altura ou tamanho, depende de como você quer chamar, do objeto. P e P' são a mesma coisa. Serve para calcular os tamanhos em relação às distâncias. Tudo bem, gente?
Se a imagem for direita, ela é positiva. Se for invertida, ela é negativa. Alguma dúvida até aqui, galera? Pessoas, bom dia. Estou falando com todos. Tudo bem até aqui? Ah, agora sim, né? Ah, tá bom, obrigado. Gente, o que vocês precisam saber de lentes é isso. Tem que saber desenhar os casos. Você tem que saber classificar o tipo da imagem, de acordo com as três coisas. E tem que saber calcular o que for pedido em relação a distâncias, tamanhos, tá? Então, o estudo analítico de lentes não vai fugir disso. A prova não vai fugir disso. A prova não vai fugir do que vocês já fizeram. Ou não também, né? Ou não fizeram. Aí é um problemão. Mas esse é o conteúdo, esse é o conceito. Tá bom? Segundo tema que trabalharemos, ondas mecânicas. Legal. Ondas mecânicas. Só um minutinho que eu vou tomar uma água, galera. Sede, né? Por calor. Bom, ondas mecânicas. Antes de lembrar de ondas mecânicas, tem que lembrar de ondas, né? Não tem jeito. Vou colocar aqui os dois eixos, né? Aqueles eixos que a gente se orienta. Aqui. Vou colocar um eixo aqui também. Vou desenhar a nossa querida onda. Bom, tá bom já. Então, nosso eixo Y aqui, eu vou colocar ele em metros, o nosso eixo X também em metros. A gente vai ter que lembrar da carinha de uma onda, tá bom? Cara de uma onda. A onda, gente, a onda, ela tem esse formatinho, essa onda é transversal, ok? Perturbação e propagação perpendiculares, perpendiculares. Alguns elementos aqui. Este tamanho, tanto para cima quanto para baixo, é o nosso A. E o nosso A é a nossa amplitude da onda. Amplitude. A onda, ela tem um tamanho. Ela pode ter tamanhos diversos. Como que eu conto o tamanho de uma onda? Ponto mais alto é uma crista e o ponto mais baixo é um vale. Toda onda tem que ter uma crista e um vale. Toda onda tem que ter uma crista e um vale. Então a onda começa aqui, ó, crista oscilou, vale oscilou. Aqui ela começaria de novo uma nova oscilação. Então essa distância daqui até aqui, ó, no x, é o nosso lambda. Sendo quem o nosso lambda? Um elemento muito importante de uma onda, mas muito importante, que é o famoso comprimento de onda. Comprimento de onda. Tamanho, comprimento mesmo, tá bom? Bom, onde mais eu posso olhar para ver um comprimento de onda? Ó, eu poderia pegar daqui a daqui, de crista até crista, ó. Isso aqui também é um lambda. Não gostou? Pode pegar de vale até vale também. Ó. Isso também é um lambda. Tá? Você escolhe aonde você vai contar. Da onde começa no eixo, aonde termina no eixo, de crista até crista, de vale até vale. Só ver a distância, tá bom? Chamado comprimento de onda. Bom,
Com esses dois elementos agora definidos, tem que lembrar do que é uma frequência. Tem que lembrar da nossa querida frequência. Frequência, sempre dada em Hertz, tá? Hz. E frequência de uma onda é uma oscilação, a frequência é quantas vezes ela oscila num determinado intervalo de tempo. Ok? Frequência é calculado como 1 sobre t, sendo t o nosso período. O que é o período? É o tempo de uma oscilação. Período. Período a gente chama a unidade a segundos, né? A gente chama ele de t. Ele é o inverso disso, né? Passa de multiplicando e o f dividindo. T é 1 sobre f. O t, que é o período, é o tempo necessário para que ocorra uma oscilação. E a frequência? Quantas oscilações acontecem no tempo? Como é uma oscilação aqui, é um período. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Bom, velocidade de onda. Uma onda ela vai se propagar com uma velocidade que é constante. E aí, oitavo ano, no ano passado vocês estudaram isso aqui, ó, velocidade média, delta S, delta T, deslocamento por tempo. Toda vez que a onda se desloca, ela anda sempre de lambda em lambda, de comprimento em comprimento. Então, no lugar do lambda, ou do delta S, vai lambda. E esse deslocamento de lambda em lambda é sempre no mesmo tempo, esse tempo repetitivo, que é um ciclo. Esse tempo repetitivo é o período. Portanto, velocidade você pode escrever como lambda sobre t. O que eu vou fazer aqui? Eu vou manipular isso aqui, lambda vezes 1 sobre t, porque lambda vezes 1 sobre t é igual a lambda sobre t. É a mesma coisa matematicamente falando, ok? Eu só estou fazendo isso para você enxergar isso aqui, ó. Ó, enxergue isso aqui, ó. Quem é 1 sobre t? O f. Portanto, eu posso tranquilamente escrever a velocidade da onda como lambda f. Então, como que eu calculo? Ou assim, lambda f, ou assim, lambda sobre t. Depende do que o exercício te der. Alguma dúvida? Pode falar. Esse é o momento de tirar as dúvidas. Pessoas. Ninguém tem dúvida? Podemos tocar o barco? Galera, isso aqui é uma aula de recuperação final. Vocês têm ideia do que é uma recuperação final de física? Você tem que tirar suas dúvidas. Ou então falar assim, não tenho dúvida. Muitos de vocês estão nessa situação por motivos que vocês sabem. Então, vou perguntar pela última vez sobre essa parte. Alguém tem dúvida? Fernando pediu para fazer um exercício de cada exemplo. Fernando, olha só. Não tem um exercício de cada exemplo. Os exercícios é tudo isso daí junto. Tá? Não tem um exercício de cada coisinha. É tudo junto. Tá? Posso fazer um exercício sim. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Se tem algum aqui. Aqui a gente já resolveu vários em aula, né? Depois você tem que dar uma olhada no vídeo que eu coloquei lá como aula auxiliar. Ó, a gente usou coisas desse tipo, né? Deixa eu ver, esse daqui.
Legal, vamos fazer esse aqui da Unesp, tá? Já já, já já. Só para fechar o que você deve saber do conteúdo, porque aqui o conteúdo, ó, ondas mecânicas e eletromagnéticas. A forma de calcular as coisas para as duas é isso aqui. É isso aqui. A base das duas ondas é isso aqui. Agora, onda mecânica não é a mesma coisa que onda eletromagnética. Não são a mesma coisa. Portanto, só para fechar aqui, primeiro, uma onda mecânica e uma onda eletromagnética tem uma diferença que é fundamental. Primeiro, essa diferença de uma chamar mecânica e outra eletromagnética tem a ver com o que a gente chama de natureza da onda. Uma onda tem natureza mecânica ou natureza eletromagnética. Qual que é a diferença? A forma de se propagar. Tá? A forma de se propagar. A onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. Necessita de um meio material para se propagar. Agora, a eletromagnética, ela pode se propagar no meio material, mas ela não precisa. Então, não necessita, e o resto é tudo igual, de um meio material para se propagar. Ou seja, exemplo de onda mecânica, som. O som precisa de ar para se propagar, e ar é molécula, meio material, matéria. O som é uma onda mecânica. Exemplo de onda eletromagnética, luz. A luz que sai do Sol e chega na Terra passa pelo vácuo, e o vácuo é um meio considerado um meio não material. Tem o menor número de matéria. Tudo bem? Portanto, a diferença entre as duas está essencialmente na natureza. Certo? Alguma dúvida com essa diferença? Nenhuma? Vamos fazer exercício então. Aqui, ó. 9. Em ambientes sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para caçar insetos ou localizar obstáculos. Então está falando aí dos morcegos, né? Eles emitem ondas de ultrassom. Ultrassom, gente. Ultrassom é um tipo de onda, tá? Que ao atingir um objeto são refletidas, ó, são refletidas de volta e permitem estimar as dimensões desse objeto e a que distância se encontra. Então o morcego emite uma onda, a onda vai bater no objeto, vai voltar para ele e ele vai captar esse resultado. O que é esse resultado? Dimensões do objeto, ele consegue pegar a dimensão do objeto e a que distância ele está do objeto. Ok? Um morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao comprimento de onda do ultrassom emitido. Então, o tamanho do objeto é a mesma coisa que o tamanho do comprimento de onda que ele emite, da onda que ele emite. Vamos lá. Suponha que um morcego parado na entrada de uma caverna emita ondas de ultrassom na frequência 60 kHz, que se propagam para o interior desse ambiente com uma velocidade de 340 metros por segundo. Vamos anotar? A frequência da onda que o morcego emite, 60 kHz. Velocidade da onda que o morcego emite, 340 metros por segundo. Perguntas aqui, ó.
Estime, vou até mudar de cor, vou fazer de laranja. Estime o comprimento do menor inseto que esse morcego pode detectar e, em seguida, calcule o comprimento da caverna em metros. Sabendo que as ondas se propagam, que as ondas refletidas na parede do fundo do salão da caverna são detectadas pelo morcego num tempo de 0,2 segundos depois de sua emissão. Então, o tempo para a onda ir e voltar é de 0,2 segundos. Ok. Bom, vamos lá. Cuidado aqui. O quilo antes da unidade de medida, porque a unidade de medida é hertz, né? Aqui, ó. Hertz está em kilohertz. O quilo é 1000 daquela unidade de medida, é 10 a terceira. Então, esse F de 60 Hz é a mesma coisa que 60 vezes 1000, vezes 10 a terceira Hz. O resto está correspondendo. Legal. Então, vamos pensar primeiro no tamanho do menor inseto. O que ele me disse sobre o tamanho dos objetos? O tamanho é próximo ao do comprimento de onda. Então, se eu calcular o comprimento de onda, eu tenho o tamanho. Para calcular o comprimento de onda, de forma bem simples, V é lambda F. O lambda é o comprimento de onda. Olha aqui, azulzinho, comprimento de onda. Então, vamos isolar o lambda. O F está multiplicando, vai dividindo. Então, lambda igual a V sobre F. Portanto, lambda é igual a quanto? Velocidade, 340. Frequência, vamos lá, 60 vezes 10 a terceira. Quanto que vai dar esse nosso lambda aqui? Pode cortar um zero com zero, ok? 34 por 6 não é exato. Não é exato. É 5 ponto alguma coisa, porque isso daqui é próximo de 36, né? 36 por 6 é 6, certo? Então é 5 ponto alguma coisa, né? Então, vamos ver quanto dá isso aqui. Vamos fazer aqui no cantinho aqui, 34 dividido por 6. Ok? 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 5 é 30. Sobra 4. Põe a vírgula, acrescento 0. 6 é 36. Subtrai, sobra 4. Põe um 0. 5,66. Então, isso aqui é 5,66. 10 a terceira sobe invertendo. 10 a menos 3. Isso está em metros. Só que ele pediu em milímetro. Então é só multiplicar por 1 metro são 1000 milímetros, né? Multiplica por 1000. Se multiplicar isso aqui por 1000, para passar para milímetro, posso falar que esse meu lambda vai dar quanto, hein? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Nosso lambda. Multiplica por 1000. Tem uma divisão por 1000. Então isso aqui vai embora. Vai ficar 5,66 milímetros aqui, né? Primeira parte da questão, hein? Pessoal, com relação a essa primeira parte, tem que calcular o tamanho do menor inseto. Tudo bem? Bom, então vocês não estão a fim de responder, eu vou seguir. E a outra pergunta é o tamanho da caverna. É o tamanho da caverna. Quanto que a onda teve que se deslocar? Bom, como eu coloquei aqui embaixo para vocês, o deslocamento sobre o tempo é a velocidade da onda também, certo? Delta S, delta T. E eu tenho delta T, 2 segundos. Então, V igual a delta S, delta T. Com muito cuidado aqui. A onda vai e volta. Então ela anda esse ΔS duas vezes. Numa velocidade de 340, ela anda 2 ΔS no intervalo de tempo de 0,2. 0,2 vezes 0,6, né? 0,2. Então o nosso ΔS será o quê? Bom, 0,2 está dividindo, vai multiplicando, então vai ficar 340. 0,2 que for multiplicando, 0,2 é 2 sobre 10, só para ficar mais fácil a conta, tá bom?
E aí, depois, o 2 que está multiplicando o ΔS vai dividindo lá. Então, isso aqui vai dar quanto? Corta um zero com zero. 2 vezes 34, 68, dividido por 2, 34 metros. Então, a caverna tem 34 metros de comprimento. Beleza, gente? Entenderam isso? Sim ou não? Beleza. Galera, deu nosso horário, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que as ideias aí tenham ficado tranquilas para vocês. Opa, peraí que a Marina falou que ficou com dúvida. Vamos lá, a Marina não entendeu muito bem. Vamos lá, Marina, onde você se perdeu aqui nessa segunda parte? Ah, matemática aqui. Tá, peraí. Vou fazer mais devagar então. Aqui, ó. Eu quero isolar o ΔS, certo? Então, 0,2 que está dividindo vai multiplicar. Vai ficar assim, ó. 340 vezes 0,2 igual a 2 ΔS, certo? Aqui. Eu transformei esse decimal numa fração para ficar mais simples a conta. Para ficar assim, ó. 340 vezes 2 sobre 10, 2 ΔS, né? 0,2 é 2 dividido por 10. Aí eu cortei um zero com zero, 2 vezes 34 e 68, igual a 2 ΔS. Agora o 2 está multiplicando o ΔS, joga ele dividindo lá, ó, 68 sobre 2, igual a ΔS, que é o comprimento da caverna. Então, 62 por 8, o nosso ΔS é 34. Um pouquinho mais devagar aí, passo a passo, né? Era isso, Marina, sua dúvida? Sim? Foi? Resolveu? Senão eu explico de novo. Beleza. Bom, pessoal, então eu espero que tenha dado para dar uma revisada boa, tá? Essa aula está sendo gravada, daqui a pouco eu subo no YouTube e já coloco lá para vocês, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Dúvidas? Não? Beleza, gente. Então eu agradeço a atenção de vocês, façam uma boa prova, se tudo der certo, a gente se vê no ano que vem, tá bom? Beijão, tô morrendo de saudade de vocês e até mais.